Sejam bem-vindos à reflexão de hoje, nosso primeiro movimento dessa coletânea a respeito da pedagogia franciscana. Vamos falar dessa subversão da singularidade. Já apresentei a vocês o conceito et Chaitas, de Duns Scotus, celebrando o irrepetível contra a padronização do mercado. É justamente nesse conceito desse filósofo, Duns Scotus, com a palavrinha et Chaitas, que é o núcleo da pedagogia franciscana, que nós vamos garantir a originalidade de cada ser, a originalidade de cada um, a singularidade absoluta. Portanto, em pensando na originalidade de cada um, nós vamos entender que cada vida é um dom para todos, é um dom para o mundo. Nós vamos entender e olhar nossos educandos, cada um na sua originalidade, na sua singularidade absoluta, como dom para a comunidade em aprendizagem e dom para a comunidade planetária. Por isso, com et Chaitas, estamos a celebrar aquilo que não se repete quando nós falamos da padronização do mercado. O conhecimento não como acúmulo, mas vamos entender o conhecimento como um itinerário, um percurso da mente em direção a Deus. Aí entramos com Boaventura. A lógica final da ciência, a lógica, a razão final da ciência, a dimensão ética da ciência caminha na direção do amor. Gostaram? Vamos dar um mergulho nessas águas comigo? Bem, vamos então, estamos a falar então da fonte do fundador, raízes do ato de educar. Por que aprender a ler as fontes franciscanas, clarianas, como projeto de vida, numa perspectiva individual e numa perspectiva da nossa coletividade, da nossa comunidade em aprendizagem? Então, esse vai ser o meu estilo. Sempre estarei a falar a partir de notas, de um roteiro, de um script. Sempre vou trabalhar o tema e apresentar a vocês uma leitura da natureza da pedagogia franciscana e uma atualização. Venham comigo. Estamos a falar do despertar de Assis e o lugar da singularidade. Diante da frieza dos algoritmos e da massificação do mercado no século XXI, o 8º centenário da Páscoa de São Francisco de Assis, Jubileu 2026, convoca a educação, convoca educadores, educandos, comunidades em aprendizagem a um ato de conscientização e ressignificação. Trata-se do resgate da singularidade absoluta. Nós vamos entender essa singularidade também como um dom único de cada um. Então, trata-se da singularidade absoluta de cada ser, de cada educando. Então, o núcleo central, estidade, é a base da dignidade humana para a pedagogia franciscana. Estamos a falar, então, de uma dignidade ontológica. Esse itinerário pedagógico rompe com o ruído do infindável debate entre formação versus informação, ao unir a ciência rigorosa de Boaventura à ternura revolucionária de Clara, transformando a sala de aula, isto é, transformando a experiência de escolaridade em um oásis de humanização, de cuidados e de fraternidade. Ao trocar a hierarquia do poder pelo serviço fraterno, a pedagogia franciscana ilumina a ecologia integral e prova que o conhecimento, que a ciência
só é autêntico quando saboreado pelo coração. Mais que um 8º centenário histórico, vivemos a aurora de uma governança baseada na justiça, onde ser plenamente humano é a resposta definitiva para os desafios do futuro. Sejam bem-vindos. Vamos traduzir isso por meio de algumas provocações. Venham comigo. Vamos mergulhar nas águas. Hoje o nosso mergulho profundo é num texto muito instigante do João Barros, o número 337, O Despertar de Assis. E é um material que chega numa hora bem propícia, né? Com certeza. Para quem vive nessa nossa era de saturação de informação, tipo, sentindo a profundidade humana meio diluída ali na frieza dos algoritmos, isso bate fundo. Bate mesmo. O ponto de partida dele é bem aquela ideia da sociedade do cansaço, do filósofo Byung-Chul Han. Exato. Aquela sensação de ter que produzir o tempo todo até o esgotamento. Sim. E a missão dessa nossa análise hoje é entender como o ano jubilar franciscano de 2026, que foi proclamado pelo Papa Leão XIV, entra nessa história toda. E não como uma nostalgia medieval, mas como uma verdadeira rebelião educativa contra esse ruído. Vamos desempacotar isso, porque logo de cara o texto traz um contraste gigante. Iva. Totalmente subversiva. E a base filosófica para essa subversão é um conceito de um pensador chamado Duns Scotus Aixécitas. Que é tipo a nossa singularidade, certo? Exato. Sabe quando a escola ou o trabalho te tratam só como um número de matrícula ou uma meta numa planilha? Scotus dizia o oposto disso com Aixécitas. A ideia de que a sua essência é única no universo e não tem como ser padronizada. E o São Boaventura leva isso ainda mais longe. Leva, sim. Ele argumenta que o conhecimento rigoroso não é só ficar decorando e acumulando dado. É uma jornada que só vira sabedoria real quando passa pelo filtro do afeto. Quando é validada e saboreada pelo coração. Exatamente isso. Olha, aqui é que fica realmente interessante. Porque, historicamente, a gente sempre associa o rigor acadêmico com algo mais frio, distante e não com vulnerabilidade. Parece o oposto, né? Sim. Mas aí o João Barros cita figuras como a Santa Clara e a filósofa Edith Stein logo em seguida. O que é fascinante aqui é ver como ele ilustra essa pedagogia do cuidado. Ele mostra que a ternura e a vulnerabilidade não são fraquezas. Elas são, na verdade, potências indispensáveis para evitar que mentes brilhantes virem corações fragmentados. E a forma mais visual de entender isso é através da arte, né? Sem dúvida. Pensa no quadro São Francisco recebendo os estigmas, do Giotto. Ele revolucionou a arte ali, porque tirou o santo daquele pedestal intocável e deu humanidade, deu peso físico, volume para a figura. Então ali a ferida não é retratada como uma derrota. De jeito nenhum. É um ponto de conexão muito profunda com o sagrado. E logo depois o autor entra na obra do Caravaggio. O famoso São Francisco em êxtase. Isso mesmo. Aquele contraste dramático típico do Caravaggio, com a luz rasgando a escuridão da tela, simboliza perfeitamente o embate entre o que o autor chama de fogo da utopia e o gelo das estruturas. Falando nesse gelo burocrático, isso me lembra das crises institucionais de 2026 que o texto aborda. Mas aí, o Barros sugere trocar a governança tradicional por um modelo de gestão medieval focado no serviço fraterno. Parece até um retrocesso histórico à primeira vista. Pois é. Como ele justifica essa ideia para o mundo hiperconectado de hoje? Mas se conectarmos isso ao quadro geral, essa fraternidade é a mesmíssima que sustenta a encíclica Fratelli Tutti. É a ideia de que a gente não vai resolver crise climática nem social sem uma ecologia integral. Ah, entendi. E o mais incrível é que ele aproxima isso do pensamento do Paulo Freire, enxergando a educação como um ato de esperança. E que é uma coragem gigantesca assumir a tarefa de ser plenamente humano hoje. Muita coragem, transformando as comunidades em laboratórios de um mundo novo, em vez de só manter essas fábricas de profissionais exaustos. Então, no fim das contas,
Celebrar os 800 anos de Francisco não é olhar pelo retrovisor. Definitivamente não. É pegar aquele fogo aceso no século XIII e usar para iluminar as fronteiras de um futuro realmente sustentável. Que fantástico. É a prova de que o conhecimento autêntico atua como uma pausa contemplativa no meio dessa correria. Que rompe com a lógica da exaustão e devolve a nossa capacidade de simplesmente ser humano. Perfeito. E para fechar o bate-papo de hoje, fica aqui uma provocação para quem nos escuta refletir um pouco. Vamos lá. Se uma fogueira utópica, acesa há 8 séculos, serve hoje como o antídoto exato para nossa exaustão algorítmica? Sim, fica a pergunta, né? Exato. Quais ideias atuais de cuidado, que hoje talvez pareçam pequenas e frágeis, vão ser a tábua de salvação revolucionária que a humanidade do ano 2826 vai usar para sobreviver às suas próprias crises? Meus caríssimos, uma reflexão muito interessante, muito rica, nosso ponto de partida. O que seria interessante? Seria interessante revisitar esse material para entender aí o núcleo da pedagogia franciscana a partir do conceito et ceitas, singularidade absoluta. Estamos a falar da estidade. Bem, até nos vermos brevemente.